Antes da guerra, as pessoas falavam brincando que baratas sobreviveriam a uma explosão nuclear. Essa é uma cena de uma série chamada Fallout. Mas elas não apenas sobreviveram. Elas evoluíram. A história se passa num futuro pós-guerra de bombas atômicas. Tórax aumentado, antenas estendidas para caçar, incisivos para ajudar a ingerir presas maiores. Aquilo gerou uma nuvem permanente sobre a Terra. Mortes em massa, fome e, claro, radiação para tudo que é lado. Mas por incrível que pareça, eles não retratam essa Terra do futuro como algo sem vida. Na verdade, tem seres humanos sobreviventes. E mais. Ratos modificados, coiotes bizarros e baratas de tamanho de um cachorro fazem parte da fauna que habita esse mundo. Claro que tirando muitos elementos de fantasia da série, Se você insistir em ficar, esse pode ser um dos futuros do planeta. então certamente terá que se adaptar. Mas no caso de não explodirem bombas e nada mudar no nosso sistema de produção, o cenário pode ser levemente parecido. O cenário de aquecimento global. Você já deve saber, mas ao longo dos últimos séculos, nós, seres humanos, mudamos muito o planeta. Desde a industrialização, uma quantidade enorme de gases são jogados na atmosfera. 2 deles são gás carbônico e metano. Esses gases têm a capacidade de reter o calor na atmosfera. E isso é fato. A temperatura média da atmosfera está aumentando desde a Revolução Industrial. 2024 foi o ano mais quente da história da humanidade. Como frear o aquecimento global? E isso desencadeia vários outros eventos extremos ao longo do planeta. Tipo, quedas bruscas na temperatura de inverno. Olha, a capital paulista registrou ontem a menor temperatura desde o ano de 2022 e o frio intenso segue nesse início de semana em São Paulo. Secas. Uma seca histórica no estado do Amazonas. O Rio Negro, um dos principais afluentes do Rio Amazonas, atingiu o nível mais baixo em Manaus desde o início do monitoramento, isso há mais de 100 anos. Fortes chuvas. Chuvas jamais vistas antes cobriram cidades inteiras no sul do país. Furacões que se desenvolvem mais rápido, ondas de calor e aumento no nível do mar, e etc. Será que nesse mundo futurista afetado pelas mudanças climáticas globais vai restar ser vivo? Ainda que de modo modificado, bolado, mirrado, sei lá, que tenha alguma genética vantajosa? Se a gente olhar para esses eventos extremos como pressões ambientais. Então, será que existe uma chance da evolução dar um jeito nesse problema? Como as mudanças climáticas globais vão afetar a evolução das espécies? Existe alguma chance de grande parte das plantas, animais, bactérias sobreviverem a essa catástrofe usando a evolução a seu favor? É com essa pergunta que a gente começa o último episódio da série Nós na Evolução. Essa série de 6 episódios que busca investigar como nós, seres humanos, impactamos a evolução das espécies, mesmo sem querer. Os outros episódios estavam em formato narrativo, mas esse vai rolar uma discussão mais solta entre nós, já que a gente acumulou mais alguns estudos ao longo dessa temporada. Então, bora fazer essa troca. A nossa conversa começou mais ou menos assim. Alô? Alô? Alô, alô? Planeta Terra! Alô? Alô, alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência, o 6º episódio dessa série Nós na Evolução. Eu sou Amanda Guedes e eu produzi o episódio 1, A Era dos Humanos. Eu sou o Lucas Andrade e eu produzi o episódio 2, Uma História Canina, e 3, Cantos da Babilônia. Eu sou a Camila Beraldo e eu produzi o episódio 4, Um Problema Microscópico. Eu sou a Mariana Inglês e eu produzi o episódio 5, Germinando a Amazônia. E agora, nesse último episódio, a gente vai fazer uma coisa mais discutida, mais no nosso formato MesaCast mesmo, pra gente fechar as pontas aí, pensando nesse cenário que temos como previsão de mudanças climáticas globais, que na verdade já estão acontecendo. E as mudanças climáticas, lembrando que é, causada em grande parte pelos seres humanos. Então, de novo, falando como a gente vai e está afetando as espécies.
Antes de começar essa discussão, eu quero lembrar pra vocês sobre o primeiro episódio dessa série, A Era dos Seres Humanos. Lá a gente citou a possibilidade da gente estar vivendo o antropoceno. Aqui eu preciso ressaltar, o antropoceno ainda não é aceito por todos os cientistas e geólogos. Esse termo antropoceno, ou a época dos humanos, é bastante utilizado para descrever o impacto do ser humano no planeta, que é a ideia dessa temporada. No entanto, a gente sabe que ele foi rejeitado pela comissão que é responsável por analisar a proposta de formalizar o antropoceno como época geológica. Esse é um debate específico, técnico e bastante atual. Inclusive, existem discussões para que o antropoceno seja entendido como um evento e não uma época geológica. No entanto, mesmo que não seja uma linha definida na escala do tempo, os cientistas envolvidos nesse debate técnico não ignoram a marca e a influência dos seres humanos no planeta Terra. Apesar da ideia de antropoceno ainda estar em debate, a gente não tem dúvidas de que os seres humanos modificaram o planeta. Estamos, sim, deixando marcas inconfundíveis. A ideia do nosso primeiro episódio não era detalhar essas discussões de terminologias, mas sim falar da extinção de outras espécies causadas pelos seres humanos. Esse é um tema muito rico, com muitas perguntas, mas que a gente não vai trazer aqui ainda. Mas tudo isso tá guardado, tá anotado, para novos episódios mais aprofundados. Dito isso, vamos agora pensar no futuro. Ao longo da pesquisa desse episódio, a gente achou que ia avaliar como as espécies de animais e plantas podem reagir contra as mudanças climáticas, usando a evolução a seu favor. Mas da metade pra frente, a gente percebeu que tá falando de algo muito maior do que a gente imaginava. Então, na segunda metade desse episódio, você vai ver que a discussão vai se transformar. Mas antes, a gente precisa falar um pouco sobre ela mesma, a evolução. Pra pensar em como as mudanças climáticas podem influenciar na evolução, a gente tem que falar dos processos dos quais dependem a evolução. E aqui, só para dar uma retomada, a evolução nada mais é do que mudança ao longo do tempo, mudança de uma espécie ao longo do tempo. Essa mudança pode acontecer de diversas formas. As formas que a gente mais citou até agora foram principalmente seleção natural, que é quando você tem uma população, uma certa espécie. Essa população contém indivíduos com diferentes características, e as pressões seletivas do ambiente selecionam alguns desses indivíduos que vão ser melhor adaptados àquele determinado ambiente. Muitas vezes, essas características são passadas de pai para filho, ou seja, de geração em geração, e essas características, então, se fixam na população, o que pode conferir uma certa adaptação para essa população e, consequentemente, para a espécie. Então, Mari, pelo que a Si falou, então, é se uma população, uma espécie está sofrendo alguma pressão do ambiente, ao longo das gerações ela vai mudar, é isso? Então isso que é a adaptação? Isso. E eu acho que aqui vale falar que essas pressões, elas podem ser positivas ou negativas, né? Ela pode levar algumas características a desaparecerem. E aí o que a gente observa é que ao longo das gerações, depois de algumas gerações, enfim, depende da força dessa força seletiva, a gente vai observar que a população resultante é diferente daquela população que originou essa espécie atual. Então seria esse o processo evolutivo, né? E de mudança de diversificação, né? Também. Tipo, geração de novas espécies. E aí a gente tem não só a força seletiva como uma força, né? Mas também a diversidade dentro das populações como a base para que possa acontecer a evolução, né? A gente também deixou isso bem explicadinho nos outros episódios. E aí, dentro da população, aí pensando já no cenário de mudança climática, dentro da população de determinada espécie, tem alguns indivíduos que são mais tolerantes a calor, ou, sei lá, um aumento de 0,1 grau Celsius. E aí, esses indivíduos vão conseguir sobreviver. E aqueles que não são tão tolerantes, aqueles que passam mal no calor, não pode ver um calorzinho que já tá, enfim, passando mal, esses vão ser selecionados, provavelmente vão morrer, ou não vão conseguir passar adiante seus genes, e, consequentemente, a próxima geração vai ter uma média de tolerância de temperatura um pouco maior. E isso pensando num cenário ideal, né? Aí a minha pergunta, eu acho que é uma grande pergunta que a gente faz aqui é, esse cenário ideal vai acontecer? E aí eu acho que quando a gente olha para esse cenário de adaptação, a gente está falando de um dos processos
evolutivos relacionados à evolução das espécies, né? A gente ainda não tá falando de todos os outros efeitos que essas mudanças climáticas podem levar. Então, se eu tenho aumento de radiação, por exemplo, eu posso ter maior frequência de mutações, mas eu também posso forçar as migrações e ter um efeito importante de deriva para redução de variabilidade, por exemplo. E nesse episódio, a gente não vai aprofundar no que é deriva genética, mas é um processo que acontece quando não acontece a seleção, bem guiado pelo acaso e geralmente acontece em populações menores. Você pode saber um pouco mais sobre ele no nosso episódio 36. E as espécies hoje já estão sofrendo a pressão das mudanças climáticas, e algumas já estão respondendo evolutivamente a essa pressão. Um exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo dentro das libélulas. Existe um estudo, que eu vou linkar aí no post, que é da Universidade de Washington, que ele observou as populações de 319 espécies de libélulas ao redor do mundo entre os anos de 2005 e 2019. E eles fizeram mais de 387 mil registros de ocorrência e usaram bancos de dados de ciência cidadã para saber onde estão essas libélulas e como elas estão mudando ao longo dessas gerações, né? Aí tem 14 anos, né, que eles observaram essas mudanças nela. E aí eles concluíram que em anos com temperaturas maiores, resultaram na redução de um ornamento que o macho tem. Nas asas da libélula, o macho tem um ornamento que é mais escuro e esse ornamento mais escuro está relacionado à seleção sexual, então ele fica mais atrativo para a fêmea, né? Ele pode usar tanto para atrair a fêmea ou até para intimidar outros machos com esse pigmento escuro. Mas quando você sabe, quando você sai na rua com uma camiseta escura, o sol, a radiação do sol é mais absorvida e logo você fica com mais calor. Isso acontece também nas asas das libélulas. Então, com esse ornamento escuro, ele vai ficar com mais calor. Se ele estiver em um ambiente frio, isso é vantajoso, mas se tiver num ambiente, né, de mudança climática global, aumento de temperatura, pode aumentar até 2 graus Celsius a temperatura do corpo daquele animal. Isso pode resultar na destruição do tecido da asa dele, na redução da habilidade dele de luta, de caça também. As libélulas são excelentes caçadoras. E até a morte, por estar muito superaquecido. Então, eles perceberam que ao longo dessas gerações, como eu disse, de 2005 até 2019, os machos apresentaram menor pigmentação dessa cor. Ou seja, os machos que tinham essa asa mais escura não sobreviveram ou não conseguiram ter sucesso reprodutivo, ou não conseguiram se defender, passaram muito calor, tá ligado? Alguma desvantagem deu pra ele. E diminui o que a gente chama de fitness, né? Ou seja, ele não se encaixa mais nesse novo cenário. E, consequentemente, os filhos dos que sobreviveram vão passar essa característica adiante. Mas pra você ver, assim, ele precisa desse ornamento pra atrair a fêmea e ter uma vantagem sobre os outros machos. Mas, ao mesmo tempo, esse ornamento vai fazer ele esquentar e torrar no sol. Então, é uma balança, né? Uma balança de vantagem ali. Tipo, o que é ideal pra ele? Como que ele consegue no meio dessa balança? Se os dois lados pesarem muito, ele provavelmente não vai sobreviver, não vai passar adiante. E a espécie como um todo também não resista. Então, enfim, a gente tá vendo essa mudança acontecer, mas será que daqui a algumas gerações, né, sei lá, 2035, isso vai ser o suficiente pra regular a temperatura do corpo desse animal? A gente não sabe, mas é o que tá acontecendo, já tá rolando. Isso acontece não só em inseto, não só em libélula, mas na juba de leão. Também, link no post, as jubas de leões que são mais escuras, os leões que têm essas jubas mais escuras, eles têm maior tempo reprodutivo, então eles conseguem, enfim, ter mais filhos, e os filhos deles vivem mais, mas eles sofrem com maior temperatura da superfície do corpo, pela mesma razão das libélulas, né? A radiação solar vai fazer com que eles sintam um calor, mas não é que ele vai derreter de suor, mas ele vai ter algumas consequências, tipo, os espermas deles têm maior anomalia, e ele come menos, tem menor ingestão de alimento durante os meses mais quentes. Então, ou seja, de novo, vai pesar mais, o fitness desse leão vai ser menor, o leão que tem a juba mais escura. Nesse cenário de maior calor para o futuro, pode ser decisivo
para essa característica não passar adiante para as próximas gerações. Então esse é um exemplo que acontece tanto em vertebrados quanto vertebrados de que estão acontecendo essas adaptações. Essa pressão seletiva está gerando esse processo evolutivo. Inclusive, a gente separou outros artigos para ilustrar que espécies estão respondendo a essas mudanças. Mas a gente não citou aqui porque seria muito repetitivo. Inclusive, isso acontece em outros grupos animais, como lagartos que se adaptaram a temperaturas muito baixas e até em plantas que estão, por exemplo, florescendo mais cedo. Eu vou linkar esse e outros artigos no post para você ler com mais calma depois, beleza? Bom, só fechando esse bloco, então, acho que deu pra gente perceber como que as espécies estão sendo pressionadas, tanto vegetais quanto animais, tanto vertebrados quanto invertebrados, e é difícil a gente prever como vai ser esse cenário no futuro, mas a gente consegue ter algumas ideias de que tipos de seres vão sobreviver ou vão prosperar nesse novo cenário. Mas, mais uma vez, a gente está longe aqui de fazer um estudo complexo, aprofundado sobre quem serão selecionados ou não e que tipo de adaptações serão contempladas nesse cenário caótico que é a mudança climática global. Mas temos algumas ideias aqui, né? Tipo, a gente sabe que existem tipos de estratégias ecológicas que podem ser mais favorecidas num cenário de perturbações, que a gente chama, né? De um cenário que vai ter eventos de congelamento, eventos de ondas de calor, enfim. Certos tipos de estratégias ecológicas dos animais podem ser selecionadas. Aqui falando bem resumidamente, geralmente espécies com ciclo de vida curto e que têm mais filhotes são aquelas que mais resistem a ambientes de distúrbios, porque elas têm mais chances de pelo menos um descendente sobreviver e passar a sua genética adiante. Tem um estudo que eu vou linkar no post que fizeram com zooplânctons, que são uns crustáceos muito pequenos. Um estudo feito pela Universidade da Califórnia em 2011. Eles são muito comuns em piscinas naturais na beira do mar e eles se distribuem desde o México até o Alasca. Então eles em um ambiente bem quente e ambiente bem frio. Então é uma espécie que consegue ter aí, né, habitar vários lugares. Essa variação de ambientes que esses plânctons habitam pode ser explicado por um fenômeno chamado plasticidade fenotípica. Plasticidade fenotípica é a capacidade de uma espécie de alterar sua fisiologia ou a sua forma de acordo com as condições do ambiente. Isso não significa que aquela espécie está sofrendo uma adaptação. Um tipo de plasticidade fenotípica é a aclimatação. Por exemplo, quando nós, seres humanos, quando a gente vai viajar para alguma região montanhosa, que tem pouco oxigênio na atmosfera, geralmente a gente fica ofegante nos primeiros dias, mas depois de 1 a 3 dias, o nosso corpo começa a produzir mais glóbulos vermelhos e outras reações que aumentam a concentração de oxigênio no nosso sangue. E aí a gente consegue respirar normalmente. Isso é um exemplo de plasticidade fenotípica. Então é uma espécie que consegue ter aí, né, habitar vários lugares. Teoricamente ela resistiria a um aquecimento global aí, né, uma mudança climática global, por ter uma variação genética maior dentro da sua espécie. Então, nesse estudo, eles avaliaram a tolerância de temperatura dessa espécie. Então, eles pegaram 8 populações, desde o México até o Alasca, então aquela população que gosta do frio e a população que está no calor, e botaram elas em condições de temperatura maior ao longo de várias gerações, né? E por ser uns bichos muito pequenos, dá para você fazer isso em laboratório. Então você esquenta, vê qual que sobrevive, aí se reproduzem, você esquenta mais essa próxima geração e assim por diante. Até cerca de 10 gerações eles fizeram isso. O que eles observaram é que não necessariamente esse animal que é pequeno, esse animal que se reproduz rapidamente, não necessariamente ele mudou a tempo do que se prevê que a mudança de temperatura da Terra vai mudar. Então o resultado deles é que 6 das 8 populações que eles fizeram responderam à seleção. Então a maioria respondeu, mas é uma resposta de 0,53 graus Celsius, ou seja, eles conseguiram aguentar esse tantinho, assim, sabe? 4 dessas 8 populações aconteceu um aumento da tolerância ao longo das gerações, mas só até a 5ª geração. Muito louco isso. Aí na 6ª geração não mudou, na 7ª não mudou, então parece que tem um limite. Tipo, ela não vai conseguir responder a tempo. Pode ser tanto plasticidade quanto
a seleção acontecendo, não vai dar tempo. Pode ser que eles não sobrevivam, mesmo eles tendo essa estratégia de reprodução super rápida, eles serem muito pequenos. Então a gente pegou alguns exemplos de estudos, tem vários outros que a gente vai linkar no post, mas acho que deu para você perceber que a resposta para nossa pergunta que a gente fez lá no começo do episódio talvez seja um pouco amarga. Com esses estudos a gente consegue perceber que a evolução demora, mas as mudanças climáticas não. E vale lembrar que, além de sofrer com essas mudanças, os animais e plantas estão sofrendo pela perda de habitat, que diminui ainda mais a chance deles responderem para isso. Então a resposta para muitas espécies é não. Não vai dar tempo de mudar antes de ser extinta. Oi, aqui quem fala é o Tomás Chiaverini e eu tô aqui para te fazer um convite. Quando terminar esse episódio do Alociência, que tal escutar outro podcast que fala de assuntos parecidos? Eu tô falando da Rádio Escafandro, que é um podcast narrativo sobre temas variados, incluindo, claro, ciência. Eu vou te dar 3 exemplos de episódios que você certamente vai curtir. No nosso episódio 110, Você é livre para ser livre, a gente discute se o livre-arbítrio é uma ilusão. No episódio 111, Finalmente os ETs ou não, a gente usa a procura por vida extraterrestre para falar sobre a origem da vida bem aqui, no nosso planetinha. E no episódio 119, a gente fala sobre uma Olimpíada em que a dopagem é liberada. Enfim, procura aí pela Rádio Escafandro no seu aplicativo de áudio. Escuta, que você não vai se arrepender. Agora a gente chega a um ponto importante para entender esse problema. Porque no começo da pesquisa para esse episódio, a gente achou que ela estava falando sobre um problema evolutivo dos grandes animais. Mas nesse ponto, a gente percebeu que são problemas que afetam a humanidade. Isso porque existem certos organismos que talvez possam ganhar vantagem de um pequeno aumento de temperatura média da atmosfera. E alguns desses seres vivos não são nada amigáveis com o ser humano. Nesses animais, nessas espécies que podem se beneficiar, né? A gente ia comentar também da característica de muitas espécies que são consideradas pragas, né? Que podem impactar a saúde humana e que acabam entrando nesse cenário, e a gente já observa, por exemplo, quando a gente tem um aumento da população de mosquitos vetores de doenças diversas, malária, dengue, chikungunya, que acontece frequentemente por conta de desequilíbrios climáticos, né? E das espécies que predam, às vezes, né, esses mosquitos. Então, sei lá, às vezes as espécies de anfíbios ali vão ser muito mais sensíveis às mudanças de temperatura, e aí elas se impactam, elas se extinguem ou populacionalmente ou a nível de espécie mesmo, e aí eu aumento a população desses insetos e isso pode impactar a saúde humana. Acho que a gente pontuou isso um pouquinho durante o episódio 4, que o aumento de temperatura em diversos ambientes pode favorecer o desenvolvimento de bactérias. Isso favorece a taxa de reprodução, que aumenta a taxa de mutação. Bactérias, mas assim, vírus também podem ser favorecidos nesse cenário. E a gente sabe que com mais reprodução dessas bactérias, maior a probabilidade de desenvolver resistência ou de ter ali indivíduos resistentes dentro dessa população de bactérias. E mudanças climáticas não necessariamente interferem só na temperatura, como a gente já falou aqui, mas isso vai implicar numa mudança geral de várias condições climáticas e ambientais, uma dessas sendo o aumento de enchentes. Essas enchentes, elas obviamente diminuem as condições sanitárias e o saneamento básico das populações, e as populações ficam mais expostas a águas contaminadas, a esgoto, e isso aumenta o risco de infecções. Se tem mais gente infectada, ou se tem mais, não só pensando na população humana, outras populações, por exemplo, de roedores infectados, isso também aumenta o surgimento da resistência, porque a resistência surge a partir do momento que os indivíduos são infectados e a seleção acontece dentro do indivíduo, né? Seleção da bactéria, no caso, pensando numa questão de superbactéria aqui. Ou seja, tudo que você falou no episódio vai piorar. Sim, tende a piorar. Ou vai
acelerar esse processo, Sim, certo? porque a gente, no episódio, pelo menos, a gente falou bastante da questão de seleção por antibiótico, né? Principalmente a antimicrobianos, que seriam... Os antibióticos são um tipo de antimicrobianos. Essa seleção pode ser, então, acelerada se você tem mais bactérias se reproduzindo e mais gente ficando infectada. Porque se você tem mais gente sendo infectada, mais antimicrobiano a gente vai usar. E se mais antimicrobiano a gente vai usar, pior vai ser o cenário. Então, isso tende a escalonar, assim, todo esse ciclo, tipo, aumentar a velocidade com que esse ciclo acontece. É bem desesperador, assim. E se você que está ouvindo a gente acha que só bactérias podem se beneficiar com isso, você está enganado. Talvez fungos sofram processos evolutivos a ponto de se tornarem, no mínimo, perigosos. Assim, a gente tem certas coisas que acontecem que a gente dá como dado, que é assim. Mas que a gente não pensa que isso é fruto de um processo seletivo também. Por exemplo, se a gente pensar na temperatura do nosso corpo, que é de 36,5 graus Celsius. Por que essa temperatura é assim, né? A gente não sabe muito bem, mas existem teorias que falam que essa temperatura é assim, porque ela foi selecionada ao longo dos anos, que é uma temperatura que muitas bactérias e fungos não conseguem se desenvolver muito bem a 36,5 graus Celsius. Ou seja, a nossa temperatura funciona como um escudo para infecções de outros micro-organismos. Mas à medida que o ambiente externo ao nosso corpo começa a mudar, e principalmente em relação à temperatura, que as temperaturas começam a ficar cada vez maiores, é possível que os micro-organismos externos ao nosso corpo estejam, então, sendo selecionados. Então, se eles estão mais resistentes a sobreviver em temperaturas mais altas, é possível que a nossa temperatura corporal não seja mais uma barreira de proteção e que esses micro-organismos selecionados no ambiente possam ter mais facilidade de nos infectar. E aí, nesse caso, nesse cenário, a gente é a espécie que não vai conseguir se adaptar a tempo, né, às mudanças climáticas. É uma das possíveis consequências, assim, se a gente tem essa temperatura aumentando tanto no ambiente, a gente pode ser que a gente esteja selecionando indivíduos que vão, espécies que vão poder nos infectar no futuro e a gente não vai ter tempo suficiente para mudar nossa temperatura corporal nesse cenário. Então, nesse caso, não são nós mesmos corremos riscos de não sobreviver. Também a gente pode pensar em um cenário de, beleza, vão ter espécies que vão aguentar a barra ou vão sofrer algum processo de adaptação ou conseguem tolerar as mudanças, né? Essas espécies, elas podem aumentar a chance dela de sobrevivência fazendo truques. Tem estratégias que essas espécies fazem e que não dependem necessariamente de um processo evolutivo. Então, imagina que uma espécie está passando por uma situação de temperatura muito alta e aí o que ela pode fazer é ir para um ambiente mais frio, migrar. Ela pode ir para mais próximo dos polos, que são mais gelados, né, mais frios, ou para maiores altitudes, que geralmente, quanto mais alto, mais frio, ou no caso, menos calor. Mas as migrações elas têm limite. Pensando em animais, existem muitas espécies de pássaros, de aves de montanha, vou linkar aí no post, que estão fazendo isso, e tem estudos que estão avaliando isso, mas tem um limite de espaço mesmo, né? Mas a gente consegue ver que isso acontece, inclusive eles chamam de um nome de escaladores da extinção. Bem triste isso, né? Mas é como se todas as espécies estão começando a escalar para sobreviver. E isso não acontece só em animais, isso acontece em plantas também. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é de um estudo feito pela Universidade de Paris-Saclay em 2008. Esse estudo avaliou a ocorrência de 171 espécies de plantas do oeste da Europa ao longo de 100 anos, de 1905 até 2005. E eles foram vendo onde que elas ocorriam ao longo desses 100 anos, onde que elas viviam. E o resultado é, a mudança de clima ao longo desse tempo está obrigando essas espécies a migrarem para altitudes maiores, cerca de 29 metros por década. A cada década elas precisam escalar 29 metros. Aí você pensa, poxa,
planta não escala, a planta não migra, né? Mas é aquilo, a planta ela se dispersa das diversas maneiras possíveis. E aí tem a população dela em determinada área ali, uma área grande. E aí a próxima geração já está em outro lugar em relação à geração da planta mãe. Então, tipo, uma planta ela consegue jogar suas sementes, né, por todo o processo aí de dispersão, para uma área X ao redor dela, tipo, para todos os lados. Mas aquelas áreas que são de altitudes maiores, né, o cocoruto de um morro ali que ela tá próxima, essas plantas que caíram lá e germinaram e cresceram lá, essas vão sobreviver. E as que caíram lá para perto do vale, lá mais para baixo, essas não vão sobreviver por estar sofrendo aí um calor maior. E aí, ao longo de várias gerações, ao longo de 100 anos, ele consegue ver esse caminho de geração para geração que elas estão escalando. E pode ser correlacionado até com esse outro estudo que fala dessas espécies de insetos polinizadores que também estão subindo, né? Então eu vou levando junto aí essas espécies que estão relacionadas. Total. Mas, de qualquer forma, a migração, ela depende da capacidade dessas espécies serem mais ou menos fixas no espaço. Então, de novo, né, a gente vai ter umas que têm mais potencial de migrar do que outras e de sobreviver, então, do que outras. Sim, tanto que nesse estudo eles citam que as gramíneas, né, são as que têm maior sucesso nisso. Elas estão escalando mais rápido. Porque ela tem que eles chamam de turnover populacional mais rápido. Ou seja, o ciclo de vida dela é mais rápido. E ela consegue habitar uma variação maior de solos. E até, de repente, até alcançar maior distância de uma geração para outra. E essas vão ser mais favorecidas, porque elas escalam mais rápido. Resumidamente, elas vão escalar mais rápido. Sim. E para você, ouvinte atento que ouviu toda a temporada, acho que deu para perceber que ao longo desses episódios, muitos problemas ambientais têm raízes ou geram crises sociais. Conforme a Mari disse, porque a gente também vai ter diferentes estratégias ou não vai ter as mesmas possibilidades para lidar com os efeitos mais drásticos das mudanças climáticas, que é o que a gente já está observando, né? Quem que está mais nas áreas de risco, quem que tem recursos financeiros, econômicos, enfim, para usar roupas de proteção ou para fugir de fato, né? Se tiver que pegar um carro ou um avião para ir para uma área segura, quem é que vai? E, no fundo, quando a gente não olha para as desigualdades com as quais as diferentes pessoas, populações, podem enfrentar as mudanças climáticas e os eventos mais extremos que já estão acontecendo e que virão, e que tendem a piorar se nada for feito, a gente também está tomando escolhas sobre exterminar ou não determinados grupos a partir dessas desigualdades relacionadas ao racismo ambiental, enfim. E se a gente se diferencia tanto por ser racional e por já ter desenvolvido tecnologias tão incríveis que nos permitem pensar em ocupar outros planetas, enfim, por que não utilizar essas tecnologias para a redução das desigualdades, para que todo mundo tenha as mesmas chances de sobrevivência dentro da nossa própria espécie, né? Inclusive, a gente citou isso ali no episódio 3 lá do Cantos da Babilônia, né? Que a injustiça social gera injustiça ambiental e vice-versa. Vice-versa, né? Então, o primeiro morro a cair com uma enchente é quem tá em situação de vulnerabilidade, mora na favela. Quem mora em costa de morro, tá ligado? Quem que vai ter maior pressão por carência de alimentos, né? Quem que vai sofrer com isso é a população pobre. E quem é a população pobre, pensando inclusive no nosso contexto? É a população preta, principalmente. Então a gente tá falando de um recorte que é uma injustiça social. E aí essa injustiça social, que também é o sistema que a gente vive, é o modo que a gente pensa como progresso, gera essa injustiça ambiental. E a ambiental tá reforçando essa injustiça social. É um caminho de ida e volta. Até aqui, ouvinte, eu sei que você deve já estar triste, ansiosa com o futuro. Por isso a gente já pede desculpas por ter te deixado pra baixo. Mas parte da solução meio que começa com a crise. Em um documentário da UOL, o Paulo Artacho, grande físico brasileiro que trata dessas questões climáticas, quando foi perguntado sobre essa ansiedade que a questão climática causa, ele disse: não há uma maneira de se enfrentar uma crise sem angústia.
O motor de saída da crise é ansiedade e angústia. Então, se você tá se sentindo mal por isso, desculpa, mas esse é o primeiro passo. Mas tem outros passos. Não quer dizer que tá tudo perdido. Então, na nossa conversa, a Mari começou a lembrar que existem ainda algumas poucas esperanças, inicialmente no que diz respeito à produção de alimentos. E aí eu acho que vale retomar o episódio 5, porque quando a gente pensa, então, em um evento extremo, se eu tenho cultivos mais variados e diversos, como a gente vê que é a estratégia da agricultura tradicional indígena, quilombola, ribeirinha, aqui no continente americano, a gente tem mais chances de não perder toda uma produção de alimentos, por exemplo. E o quanto a gente precisava olhar para isso com especial atenção e incentivo a esse tipo de produção, que é muito mais atrelado, então, às comunidades tradicionais ou à agricultura familiar, do que a essa agricultura extensiva, né, muito baseada nas monoculturas, porque se acontece uma coisa, e aí pode ser o aumento de uma praga que se deu bem com essas mudanças climáticas, ou um evento extremo, uma geada, uma seca extrema, a gente perde tudo. Então é mais um motivo para a gente valorizar esse outro tipo de cultivo, né? Mas que vai na linha de conservação da biodiversidade. Uhum. Também dá um pouco de mais esperança pra gente, a gente pensar em soluções. A gente não quer terminar esse episódio falando, gente, o mundo acabou e é isso. Não é. A gente tá querendo mostrar que é séria a situação e a mudança climática global vai afetar tudo que a gente citou nos outros episódios. Por isso que tá todo mundo aqui, que nem Power Ranger, cada um trazendo sua força aqui pra mostrar, ó, a agricultura vai ser afetada, micro-organismo vai ser afetado, extinção de espécies vai ser afetado, ambiente urbano, classes sociais, tudo isso vai ser afetado e né, em uma escala maior. Mas, se a gente olhar, e uma das possíveis mitigações, soluções, é a gente começar já a pensar em mentalidade de o que a gente quer como progresso, como sociedade, e dentro disso a produção de alimentos, e pensar num futuro que a gente chama de futuro ancestral, né? A gente olhar que a tecnologia indígena que a gente teve, que construiu a maior floresta tropical do mundo, se ela existe há milhares de anos, ela é tão ou talvez mais sofisticada do que a nossa tecnologia que leva a gente pra Lua. Tá ligado? Porque a nossa tecnologia que leva a gente pra Lua vai acabar daqui 200 anos, 300, continuar nesse ritmo. E aí a gente se pergunta, o que é sofisticado? O que é tecnológico? O começo de pensar em possíveis futuros melhores é a gente retomar. Fazer a retomada desses tipos de conhecimentos e tradições e a gente repensar no que a gente quer como sociedade. Nossa, acho perfeito. E é muito, muito legal essa frase mesmo do futuro ancestral, né? Foi Ailton Krenak que fala essa frase. Não olhando só para o território brasileiro, mas pensando na nossa espécie, no como a gente conseguiu se dispersar por todo o globo, por ambientes considerados extremos, e o quanto ainda existem povos tradicionais resistindo com esses saberes que permitem essa sobrevivência nesses lugares. E esse conceito de desenvolvimento que é tão homogeneizante vai atropelando, né? Essas outras formas de viver e de estar em mais harmonia com esses ambientes, né? E a gente vai precisar, possivelmente, muito rápido aprender, por exemplo, com povos do deserto, aprender com povos que vivem no extremo ártico. A gente precisaria já estar replantando a Amazônia como os povos ancestrais foram capazes de fazer, e a gente já tem evidência disso, e a gente não tá fazendo, né? Então, por um lado, é muito positivo pensar que a gente já sabe o que deveria ser feito, e é desesperador que a gente não esteja fazendo. E aí aqui eu acho importante, né, dizer que são quem tem de fato poder, né, não é todo mundo que tem a mesma possibilidade de intervir, mas acho que conhecimento é um caminho, né, porque se a gente sabe que existem caminhos possíveis, a gente pode lutar por eles. E a Camila lembrou que se você tá angustiada, você não tá sozinha. E eu acho que ter esperança é muito poderoso nesse ponto, né, assim, principalmente pensando em estratégia de capitalismo. O que se faz é isolar as pessoas, segregá-las, e você como indivíduo não tem força. Então, quando você se vê sozinho, é muito fácil de perder as esperanças mesmo, de se ver desiludido. Quando você consegue saber o que você tem que fazer e você consegue se unir a outra pessoa ou a um grupo
e conseguir unir estratégias em relação a isso, por mais que as estratégias sejam mínimas, eu acho que isso trabalha a sua própria esperança, assim, de que há algo que se possa fazer, que dá para mudar o sistema de alguma forma. E também, se a gente pensar no sucateamento da ciência, né, que é esse espaço onde a gente está discutindo o que tem que ser feito, e o que tem que ser feito muitas vezes aponta para caminhos que são contrários aos ideais do lucro acima de tudo e da destruição ambiental, mas também estratégias que levam ao genocídio, né, de vários povos tradicionais, que também têm essas soluções ancestrais para enfrentamento desse fim de mundo. Então, acho que mais do que nunca, essas pontes, né, entre quem está na academia, entre povos e saberes tradicionais, entre a sociedade como toda, atuando nas mais diversas áreas, acho que é o caminho que pode dar esperança pra gente. Além de sentir essa esperança e buscar aliados pra isso, né? É o que fazer. Beleza, uma vez que eu reuni aliados, o que vamos fazer? Né? Eu tentaria elencar 3 coisas que são mais práticas, né? A primeira falamos buscar a sabedoria de quem não está no poder, velho. Porque quem tá no poder não tá fazendo o que deve ser feito, né? Tanto em questão de produção de alimento, quanto, assim, o viver. O que queremos pra viver? Moradia, bem-estar, ética, enfim. Primeiro ponto é esse. O segundo é a ciência, que vocês também colocaram. Tem maneiras da gente mitigar isso com tanto reintrodução de espécies, até reflorestamento, até tem uma técnica que a gente trouxe aqui, que é a evolução assistida, que tem uma galera lá da Austrália que tá fazendo um grande aquário como experimento de um oceano do futuro. E aí, nesse aquário, ele bota algas, bactérias, corais lá pra sobreviverem naquele lugar. Eles aumentam a temperatura, vê quem sobrevive e aí vai identificar e reproduzir isso no que seria o mar do futuro. Então, meio que preparar essas espécies pro futuro. Isso tudo tá dentro de investir em ciência. A ciência vai trazer, sim, grandes soluções, né? Pô, o CRISPR mesmo, quanto de novidades que eles não podem trazer pra gente nesse sentido de pensar em sobrevivência de espécies. Mas, muito além disso, e assim, antes de tudo, o terceiro e último ponto e principal é o mais óbvio de todos, que é reduzir a porra das emissões. E desculpa, bote o pi aí pra mim. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Não tem outra solução, sabe? Tem uma analogia, inclusive, que o Turra citou pra mim no episódio de plástico, que eu achei que foi excelente. Ele falou, se você chegar na cozinha de casa, tem uma pia transbordando com água caindo, o que você usa? Você usa um desentupidor para desentupir a pia, um balde para conter o excesso de água que tá caindo, ou um rodo para puxar a água que caiu no chão. Qual vocês usariam? Um desentupidor, um balde ou um rodo? Desentupidor? Gente, o desentupidor, né? Porque sem desentupir, você vai ter que ficar só enxugando literalmente água. Fazendo um trabalho sem fim. Enxugando gelo. A resposta é nenhum dos 3. A resposta é desliga a pia, caralho. Então é isso, tipo, se tá transbordando, você vai desligar a pia, você vai parar de emitir aquela água que tá a mais, tá ligado? Então, se... É verdade, não é? amigo, é verdade. Então, se a atmosfera está esquentando, você não vai, tipo, inventar uma máquina que vai puxar o negócio. Você não vai... Você vai deixar de emitir gases do efeito estufa, acabou. E aí o resto a gente vai reflorestar e por aí vai. Aí o resto vai ter outro passo. Aí você pega o desentupidor, o rodo e o balde, entendeu? O que eu tava pensando nessa discussão toda é que o capitalismo ainda assim vai encontrar soluções para diminuir os gases sem ter que mudar o sistema. Então, o ponto, por exemplo, o Musk mesmo teve um tempo atrás, estava anunciando não sei quantos milhões de dólares para um cientista que conseguisse fazer CO2 virar O2. E aí o pessoal, mas a árvore faz isso de graça, saca? Sim. Tipo, então passou o capitalismo... vergonha, né? O capitalismo vai tentar fazer isso sem ter que mudar o sistema. Então ele vai ter que fazer isso. Então a questão de fechar a pia, eu acho que seria fechar a torneira da pia, né? Seria, pra mim, mudar o sistema. Não seria nem diminuir a emissão dos gases. Seria, tipo, algo mais, assim. Mas a questão de fechar a torneira é, tipo, pra mudar mesmo o sistema, sabe? Não sei, viajei aqui, mas vê se... Não, mas eu gostei. Entendi. Não, total. Aí então, mudando o sistema, aí a pia pararia de cair. Eu me perdi, né? Você muda a pia, mas muda sim. a pia. Tipo.
Troca a pia, troca. Tipo, não usa mais pia. Tipo, não usa mais a pia. Lavar louça de mangueira. Eu acho que faz sentido. É isso. Eu acho que faz muito sentido. Sim. Ai, Mas, gente, que complexo. Mas eu acho que as três mensagens, a primeira qual que era, amigo? Que eu já sabedoria ancestral. Sabedoria das minorias e ancestral, eu diria. E a segunda? Segunda é ciência. Terceira? E a terceira é diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Que eu acho que se a gente for mais a fundo, seria mudar o sistema. Não tem como mais esse sistema funcionar. Não tem como. E depois dessa temporada que entendemos o impacto do ser humano na evolução, e depois de ter passado pela extinção de grandes mamíferos que causamos no passado e as extinções do presente, depois de ter passado pela seleção artificial que fizemos de poucas espécies para serem nossos pets, depois de termos criado um novo bioma chamado cidade, onde as desigualdades sociais e raciais refletem na seleção das espécies, depois de entendermos que estamos selecionando bactérias com o potencial de ficarem superpoderosas. Depois de entender que o principal tipo de agricultura defendida pelos poderosos é arriscado e gerador de miséria e aridez. Depois de entender que provavelmente grande parte das espécies não vão evoluir no mesmo passo que as mudanças climáticas. Depois de tudo isso, a gente fecha essa temporada com conclusões talvez um pouco desanimadoras, né? O que nos resta, a não ser um pessimismo sem fim, é isso. Estragamos tudo. Agora, o que nos resta é aceitar o fim do mundo? Mas calma, querido ouvinte. Se por um lado essa temporada mostrou como nós somos capazes de transformar negativamente o princípio básico da vida, a evolução, por outro, a gente pode ver isso de outra forma. Nessa temporada, também entendemos que desde os primórdios da espécie humana, nós somos capazes de modificar o ambiente. A gente faz parte de uma espécie que tem a capacidade de se afeiçoar com os outros animais e plantas e cuidar deles. Nós somos capazes de investigar as vidas que habitam nossas cidades e repensar nosso conceito de cidade. Nós somos capazes de entender que justiça social leva à justiça ambiental. Assim, a gente é capaz de políticas públicas e iniciativas independentes que acabem com as desigualdades sociais, que combatam o racismo, que pensem em um futuro livre de colonialismo. Livre de sistemas que devoram a natureza e o ser humano. Nós somos capazes de criar uma ciência que investigue os seres vivos microscópicos e que repense o saneamento básico, o uso abusivo de medicamentos, o descarte desses medicamentos e o cuidado com pacientes. Nós conseguimos entender esse problema a nível social. Nós somos capazes de aprender com a cultura dos nossos povos tradicionais e entender que somos capazes de criar sistemas inovadores de produção de alimentos que gerem diversidade biológica, ao mesmo tempo que valorize a diversidade cultural. Afinal, nós fomos capazes de criar um sistema de plantio que resultou na maior floresta tropical do mundo. Nós somos sim capazes de imaginar futuros catastróficos como a série Fallout, mas também somos capazes de criar futuros onde nossos valores sejam pautados na conservação das espécies, na ética, na igualdade, no bem viver, no bem-estar humano, no respeito aos recursos naturais e na sabedoria ancestral. Esperamos que você saia dessa temporada não pressionado por um possível fim de mundo, mas encorajado a entender que nós somos capazes de mudar. Que nós temos o poder de mudança em nossas mãos. Toda mão que destrói é capaz de construir. Lembra o que a Laura falou no episódio passado? Evolução não tem uma direção fixa, pode ter vários sentidos. Nós somos capazes de mudar o nosso papel na evolução. Somos capazes de atar e desatar esses nós na evolução. Essa temporada teve o apoio da Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva, mas, infelizmente, o apoio acabou. E a gente não consegue se bancar completamente para fazer temporadas assim com maior frequência.
Quantos episódios inspiradores e aprofundados nós deixamos de fazer? Quanto conhecimento e inspiração você não deve estar perdendo? Pois é, mas se você quer que a gente faça mais temporadas assim, com uma linha narrativa e essa trilha sonora caprichada, considere ser um dos nossos apoiadores. Basta ir em apoia.se/alociência. Lá você pode contribuir mensalmente com a quantia que você puder. Qualquer quantia nos faz uma diferença absurda. E você faz parte do nosso grupo onde direto a gente faz sorteios de livros e brindes. E se você quiser fazer um Pix pontual, a chave é contato@alociência.com.br. E mesmo assim, se você não puder ajudar financeiramente, ajuda a gente divulgando esse episódio. Manda para quem você sabe que vai curtir. E também dá pra gente 5 estrelas lá no Spotify e na Apple Podcasts. Isso também ajuda demais. Esse episódio é uma coprodução entre Amanda Guedes, Camila Beraldo, Mari Inglês e eu, Lucas Andrade. A ilustração de capa do episódio e edição do podcast fui eu quem fiz também. Também contamos com a revisão do Lucas Nascimento, o Taio Sainz. Nesse episódio, usamos áudios de jornais da Rede Record, Rede Globo e SBT, e também áudios da série Fallout. Espero que tenham gostado dessa temporada. Até o próximo episódio, ou quando tivermos mais fichas. Um abraço!